Você já deve ter olhado para essas letras e pensado até que eram símbolos, né? Mas não, eles são bem fáceis de aprender na verdade. E elas se dividem em 3 categorias: Hiragana, Katakana e Kanji. E hoje a gente vai estar aprendendo o básico do Hiragana. E aí, e seja bem-vindo ao primeiro vídeo onde você vai estar aprendendo japonês junto comigo. E bom, para começarmos a aprender japonês, nada mais justo do que a gente começar aprendendo as letras do japonês. Afinal, não adianta nada a gente saber falar japonês ou conseguir ler os romanjes, mas na hora de realmente ler uma letra em japonês, a gente não souber o que está escrito. E o japonês, como eu disse, tem 3 alfabetos, assim por dizer, e cada um deles tem sua função específica. E hoje a gente vai começar pelo Hiragana, que é o mais básico de todos. O Katakana e o Kanji eu vou mostrar em outros vídeos, então agora vamos para o básico do Hiragana. Como eu disse, o Hiragana é o alfabeto base do japonês. Todo mundo aprende ele primeiro porque ele cobre os sons fundamentais do japonês. Ele é usado em palavras cotidianas, partículas, conjugações de verbos, basicamente tudo que tiver dentro da língua. E agora a gente vai estar usando essa tabela aí pra gente estar vendo todas as letras do Hiragana. Começando pelas vogais, a primeira coisa que você pode notar é que em vez de A, E, I, O, U, no japonês é A, I, U, E, O. E não tem um motivo pra isso, só é assim mesmo. E diferente do português onde a gente aprende letra por letra, no japonês cada símbolo geralmente representa um som inteiro, como uma sílaba. Assim como vocês podem ver aqui, na linha do Ka, a gente tem Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. E essas linhas a gente geralmente chama de gyo, mas vamos chamar de linhas aqui para ficar mais fácil de entender. E como vocês podem ver aqui, cada linha segue um padrão. Além das vogais, a gente tem aqui a linha do ka, sa, ta, na, ha, ma, ya, ra, wa e o n, que vai servir para várias frases lá para frente. E do lado, nós temos apenas variações usando as outras vogais, como aqui o i, a gente vê o k virando ki, sa, shi, ta, chi, e assim por diante. E agora vamos falar sobre o Dakuten e o Han-Dakuten, que eles são bem simples de entender. Aqui na tabela você já percebe que são praticamente as mesmas letras da tabela anterior. A única diferença é que elas têm um tracinho em cima delas, 2 tracinhos pequenininhos. Isso da parte do Dakuten. E eles funcionam basicamente como um modificador de som. Por exemplo, aqui o K ele vira H, o Sa, Za, e assim por diante. É basicamente a única função deles, modificar o som da palavra. E aqui no Han-Dakuten a mesma coisa. A diferença é que o Han-Dakuten ele só modifica a linha do H, então apenas as sílabas da linha H que são modificadas, sendo modificado para um P. E como vocês puderam reparar, tem algumas letras que não seguiram exatamente o mesmo padrão. São Shi, Chi, Tsu e Fu. E por que elas são assim? Simplesmente porque a pronúncia real do japonês foi mudando com o tempo, ficando assim mais adaptável. De forma geral, simplesmente porque sim. E só com essa tabela a gente consegue formar até algumas frases. Por exemplo, se a gente pegar o wa, o ta e o shi, a gente forma watashi, que seria eu. Se a gente pegar o ga, o ku, o se e o i, a gente forma gakusei, que seria estudante. E percebe que aqui a gente já formou praticamente uma frase? Se a gente colocar watashi e gakusei, fica eu estudante. E se a gente quiser transformar isso numa frase, a gente coloca a partícula wa. E partícula basicamente é um conector de frases, mas isso eu vou explicar em outro vídeo. Mas o wa, para resumir aqui, ele é o que define o tópico do assunto. Então o wa vindo depois do watashi significa que eu vou falar alguma coisa sobre mim. O tópico da conversa sou eu. E no final aqui a gente vai colocar um desu, que resumidamente é ou sou. Ele vai estar presente na maioria das falas do japonês formal. E assim você aprendeu uma frase: eu sou estudante. Parabéns, você aprendeu uma frase. E aqui na direita, como vocês podem ver, a gente tem os ion, as combinações. O que seria as combinações? As combinações resumidamente são a junção do som de outras linhas com a linha do y. Por exemplo, a linha do ki. Se você juntar o ki e o ya, ia ficar kia, que já ia fazer o som de toda forma. Então, para não precisar colocar o ki e o ya na mesma frase, elas meio que se juntam, formando kia, que dá basicamente o mesmo som. E isso se repete com várias outras palavras. E com isso a gente também consegue formar até algumas frases, juntando tipo o o e o cha vira ocha, chá. Essa aí quem fez Duolingo já devia saber. E agora eu vou explicar pra vocês uma regra chamada Sokon, ou apelidando o tsu pequeno. O tsu pequeno funciona como uma travadinha na fala. Quando ele aparece antes de uma sílaba, ele dobra a consoante que vem depois. Então a gente vai pegar aqui a palavra kite, que nem eu sei falar muito bem usando o tsu pequeno, mas isso pega com costume. Mas a gente não escreve ela usando ki, te. A gente escreve ela com ki, tsu pequeno, te. E a gente não vai falar ki, tsu, te. A gente vai falar ki, te.
dando uma travadinha no tsu pequeno. Eu acho que isso deu pra entender. Tá, mas como que eu aprendo tudo isso? Como que eu decoro cada linha? Eu diria que é ainda mais fácil do que parece. O que eu mais te indico é para você estudar linha por linha. Uma linha por dia no começo e você vai progredindo conforme você vai estudando. Você começa estudando as vogais, focando apenas em decorar elas, e vai passando para as outras linhas. A linha do K, a do S e em diante. Então você pega ali para estudar numa segunda-feira e você vai focar em aprender a linha do T e a do S. E no dia seguinte a linha do H e a do N. Dessa forma você não se perde na hora de estudar. E se você quiser um site muito bom para decorar, eu recomendo o Realkana. Lá você consegue ver todas as tabelas, incluindo a do hiragana e a do katakana, todas as combinações, e você pode selecionar as linhas que você quer estudar, ir na aba de estudo, e lá ele vai ficar te mostrando várias letras e você só tem que acertar. Se você não souber, você consulta e vai indo assim até você decorar, pois desse jeito seu cérebro trabalha através da repetição. Eu diria que 10 minutinhos por dia, de você decorando uma linha por dia, já é o suficiente. Então, como vocês puderam ver, toda língua tem uma lógica e segue um padrão bem fácil de se aprender. A única coisa que você precisa é estudar com calma. Vai estudando linha por linha, sem pressa, que em questão de um mês, provavelmente você já vai ter decorado toda a tabela do hiragana. No próximo vídeo eu vou falar sobre o katakana, que eu já falo que não é tão diferente do hiragana. Então, caso você queira continuar acompanhando, é só se inscrever e aguardar pelos próximos vídeos. Então, muita boa sorte nesse início e falou!